Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Nós temos entendido de Deus nesse tempo que a internet se tornou um meio pelo qual a Igreja de Jesus está proclamando a palavra. A Igreja de Jesus está disseminando a palavra e nós que estamos em nossas casas estamos ali prontos para, através desse canal, ouvirmos a direção, ouvirmos o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu tenho a pretensão de dar uma direção muito importante hoje para você. Você que é a Igreja de Mogi Guaçu e você que é a Igreja de Jesus. Seja onde você estiver congregando, seja no Brasil, fora do Brasil, essa informação é muito importante. E eu quero, antes da palavra, dar essa informação, essa direção, para que você se prepare. Nós temos a pretensão de fazermos uma santa ceia no domingo de Páscoa, às 18 horas, uma santa ceia ao vivo. Nós não vamos fazer uma santa ceia como de costume presencial. Nós vamos fazer uma santa ceia em nossas casas e essa direção para você é importante para que você se prepare. Você que é crente em Jesus Cristo, você que está em plena comunhão com a igreja, com Jesus, você que entregou a sua vida, é batizado nas águas, você tem a necessidade da ceia, e em função de nós estarmos reclusos, não é por isso que nós não vamos cear. Nós temos essa direção de Deus. Eu quero que você prepare para domingo que vem, domingo dia 12, domingo da Páscoa, esses 3 itens, porque nós vamos fazer uma Páscoa bíblica, e essa Páscoa ela será celebrada em todas as casas. Você precisa ter o suco de uva, que vai representar o sangue de Jesus. Você precisa ter o pão, seja pão asmo, seja pão de forma, seja um pão feito em casa, você precisa ter um pão. O ideal é que seja um pão asmo, um pão sem fermento. Mas se você tiver à disposição qualquer pão, separe o suco da vide, suco de uva, vai representar o sangue, separe o pão asmo, vai representar o corpo de Cristo, e você precisa separar esse item especial, erva amarga, uma salada amarga, seja uma rúcula, um agrião, a salada amarga que você tiver à disposição. Pastor, aqui em casa não tem salada amarga, providencie uma folha. Eu preciso que você tenha esses 3 itens, para que no domingo dia 12, nós possamos celebrar uma Páscoa bíblica, ao vivo, e você que tem o sonho de ser diácono, você pai, você vai poder servir a ceia para a sua família. Você mãe que tem sonho de ser diaconisa, você vai ter o privilégio, a oportunidade de servir a ceia para a sua família. Mas eu só vou consagrar para a Santa Ceia a porção que vamos usar. Eu não tenho a pretensão de consagrar o litro do suco de uva. Eu vou consagrar apenas a porção que você vai beber. Então, na hora do culto, você precisa ter somente a porção. Você vai colocar no copo aquilo que vai ser tomado. Não deixa a garrafa. Eu não vou consagrar a garrafa. O pão, não tem problema se você deixar o pão para as pessoas pegarem uma porção do pão. Eu só vou consagrar a porção que tiver na sua mão. E a erva amarga da mesma forma, mesmo que você coloque uma quantidade maior, eu vou consagrar apenas a porção que vai ser consumida. Se prepare, domingo dia 12, uma ceia de Páscoa, uma ceia bíblica, uma ceia que vai realmente explodir no seu coração e vai trazer luz e entendimento do que Deus estava sonhando quando Ele estabeleceu a primeira Páscoa, a primeira Santa Ceia. Quem foi que celebrou a primeira Páscoa? Quem foi que celebrou a primeira Santa Ceia? Por que foi? O que Deus tinha em mente quando estabeleceu essa festa, essa prática? Você vai ter informações incríveis, você vai ter um entendimento fabuloso, e seria de suma importância para você e para sua família estarem bem preparados. Mas lembre-se, somente quem é crente em Jesus Cristo, somente quem desfruta da fé evangélica, somente aqueles que são batizados nas águas, aqueles que já tomaram essa posição. E se você não tomou essa posição em Cristo, esteja no canal conosco, ouça a informação, mas não se aproprie dos elementos.
nem do suco, nem do pão, nem das ervas amargas. Aprenda primeiro. Aquilo tem um significado muito importante e não deve ser feito de qualquer maneira, não deve ser feito senão da forma que o Senhor, o nosso Deus, nos instruiu, nos ensinou e nós temos praticado segundo as Escrituras. Hoje também eu tenho a pretensão de fazer para você um sermão expositivo. Algumas pessoas que me acompanham na internet, elas têm visto que às quintas-feiras o nosso sermão é temático. Nós estamos debaixo de um tema, já fazem 4 semanas. Nós estamos ao pé da cruz às quintas-feiras. Mas hoje, domingo, eu não tenho a pretensão de fazer aqui um sermão temático. Eu vou fazer um sermão expositivo. Eu também costumo fazer de terça-feira um sermão textual. Nós pegamos um texto e explanamos. Às quintas-feiras nós estamos fazendo temático. Nós temos um tema, ao pé da cruz. Estamos numa série de mensagens. Mas hoje, aqui, nós vamos ministrar você de uma forma hoje que vai ser bem expositiva. O sermão vai ser expositivo. Eu vou lendo, eu vou discorrendo as Escrituras e vou compartilhando com você a revelação. Eu vou compartilhando com você o que Deus revelou ao meu coração. Hoje eu tenho a pretensão de pregar para você o Atos 27. Faz quase 20 anos que eu sou pastor evangélico. Nesses quase 20 anos, para ser mais específico, 19 anos, eu já ouvi algumas vezes os pastores da nossa igreja, o bispo da nossa igreja, eu mesmo já preguei. E ao longo desses anos, ao longo dessas mensagens, mais o que gastei de tempo essa semana meditando. Então as informações foram pinçadas de vários lugares, para que esse sermão expositivo hoje venha trazer para você o máximo de proveito, o máximo de entendimento, o máximo de aconselhamento. Você que está procurando uma palavra de direção, você que está aí na sua casa dizendo: Deus, o que está acontecendo nesse momento de crise? O que é isso? Você que procura respostas. E você também que está sempre aí com sede, com fome da palavra, hoje tem muita pérola, hoje tem muita instrução, hoje tem muita coisa rica da parte de Deus no Atos 19. Eu tenho a pretensão de pregar o Atos 19, embora o sermão vai ser completamente expositivo, nós não temos tempo para ler todos os versículos. O Atos 27 ele é muito grande, ele chega a ter exatamente 44 versículos. Eu não posso ler 44 versículos com você, porque nós passaríamos muito do horário. Mas eu tenho a pretensão de ler muito desse Atos 27 e saltar alguns trechos e tentar de alguma forma trazer luz, contextualizar você com aquilo que está na minha memória, no meu coração, e vou ler, e vou grifar, e vou especificar pontos importantes para você na sua casa também, talvez na sua Bíblia, você queira rascunhar, você queira colocar uma marca, para se lembrar depois, para meditar depois, e até para ensinar o que aprendeu, como eu vou fazer hoje. Muita coisa Deus falou ao meu coração, mas muita coisa eu aprendi com os meus pastores, muita coisa eu aprendi com pregadores, muita coisa eu aprendi ao longo de 19 anos, para hoje trazer para você esse entendimento. E embora eu vou dizer muita coisa, eu não vou dizer tudo. A palavra é infinita, todo dia ela se renova, todo dia esse maná ele é novo. Então eu não tenho a pretensão de esgotar Atos 17, mas eu tenho a pretensão de trazer ao nosso entendimento o máximo que eu puder hoje. Eu vou ler com você o Atos 27, e eu vou ler a partir dos primeiros versículos, e daqui a pouco eu vou saltar alguns versículos, mas eu não vou perder o contexto. Você vai continuar no contexto, mesmo eu saltando alguns versículos. Antes de eu fazer, eu preciso, porque algumas pessoas, elas estão pela internet levando os seus dízimos, elas estão pela internet levando as suas ofertas. As pessoas estão aqui todo domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, trazendo os seus dízimos, e também nós estamos nesse tempo trazendo quilo de alimento. Nós estamos formando cestas para as pessoas que estão com necessidade. Se você puder, junto com a sua oferta, domingo, traz o quilo do alimento,
deposita no gasofilácio as duas coisas. Você não vai estar ofertando para a igreja, você vai estar ofertando para Deus, tanto o seu dízimo, como a sua oferta, como o quilo do alimento. Senhor, eu coloco aqui no teu altar, e coloco juntamente, Senhor Deus, todas as ofertas que essa igreja tem feito pela internet. Essa igreja que tem depositado aqui aos domingos no gasofilácio o seu envelope. Eu também consagro o quilo do alimento que está sendo ofertado. Senhor, está representado aqui os nossos celeiros. Senhor, está representado aqui as nossas finanças. Glorifica teu santo nome, Senhor Deus, segundo a tua palavra que disse: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa. É dito pelo Senhor: eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênção sobre vós sem medidas, fazei prova de mim, disse o Senhor. Pai, eu tenho absoluta certeza que nesse momento a janela do céu está aberta. Eu tenho certeza para pregar e dizer, Senhor Deus, aqui ao vivo, que as pessoas que creram estão percebendo que do alto está descendo a provisão, do alto está descendo o socorro, do alto está descendo a multiplicação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E se houver pessoas na tua igreja, se houverem os crentes assistindo que estão desempregados, abre a porta do emprego. Cria da onde não existe ainda oportunidade. Mesmo que esse mundo caótico diga que estamos em crise e diga que é impossível arrumar um emprego, porque é impossível que eu peço, Deus faz. Porque é impossível que eu peço, Deus abre a porta. Porque é impossível que eu oro, porque se fosse possível, faria eu. Se fosse possível, faríamos nós, os homens. Mas porque é impossível, assina essa carteira, registra essa carteira, dê a condição do seu filho, Senhor Deus, de ter nas mãos dízimos e ofertas, a dignidade do trabalho, que ele ande de cabeça erguida, que ele seja o provedor em sua casa, que ele glorifique o teu nome e testemunhe que no momento maior de crise, não só no Brasil, mas mundial, o Senhor lhe abriu a porta do emprego, ele registrou a carteira com benefícios. É assim que eu oro, porque creio no Deus do impossível. E já te agradeço por ter ouvido e respondido essa oração, em nome de Jesus. Nós temos aqui todos os cultos, o entendimento de não estar na presença de Deus de mãos vazias. Todos os reis da Bíblia que eram visitados, eles sempre eram visitados com presentes. Todos que se achegavam à presença dos reis, traziam consigo ouro, traziam prata, traziam pedras preciosas, traziam as riquezas das suas terras para levarem aos reis quando visitavam. E nós que estamos hoje na casa de Deus, não na presença de um rei qualquer, mas na presença do Rei dos Reis, nós temos sim no nosso coração esse desejo de lhe trazer presentes, de lhe trazer as primícias da nossa renda, de colocar no altar para que fique registrado no céu: Senhor, o meu coração não está no dinheiro, porque todas as vezes que eu me disponho de dízimos e ofertas, eu estou deixando bem claro: Deus, nesse coração não está o dinheiro, nesse coração está o Senhor, o nosso Deus. E eu faço assim, para que o dinheiro não se aproprie do meu coração nem da minha mente. Eu me disponho dele, todos os cultos, eu entrego no altar, eu deixo bem claro para Deus: eu amo e sirvo, não o dinheiro, mas o Senhor, o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo e também do seu amado Espírito. Eu vou ler com você Atos 27, num sermão expositivo. Espero que no nome de Jesus agora mesmo você compreenda aquilo que não havia compreendido e que você tenha direção do que fazer, como fazer e quando fazer. Eu vou ler na versão NVI, uma versão bem contemporânea de fácil entendimento. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália,
o apóstolo Paulo e também alguns outros presos, eles foram entregues a um centurião chamado Júlio. Ele pertencia ao regimento imperial e a Bíblia narra, todos embarcaram num navio de Adramatio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. O versículo 3, e aqui começa o entendimento da mensagem. Perceba você que o apóstolo Paulo está entrando numa embarcação, cujo um centurião romano chamado Júlio está levando Paulo preso. A Bíblia dá algumas dicas de quem está ali também na embarcação, mas muitos são os presos que estão com Paulo. O versículo 3 diz: no dia seguinte, nós ancoramos em Sidom, e Júlio, o romano, o centurião, num gesto de bondade, ele olha para o apóstolo Paulo, que era no navio um prisioneiro, e lá em Sidom, nesta parada, nessa embarcação, Júlio, o centurião, ele permite que o apóstolo Paulo vá ao encontro dos seus amigos naquela cidade, para que ele receba provisões. Olha como o nosso Deus é fiel em momentos difíceis como esse. O apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo está sendo levado para a Itália, ele está sendo levado para Roma, porque ele precisa falar com César. César vai dar-lhe o veredito, se vai ser preso, se vai ser solto, o que vai ser feito da vida de Paulo. O Paulo embarca num navio, na primeira parada o centurião Júlio dá para Paulo a oportunidade de visitar amigos e receber provisões, porque a viagem será longa. Paulo é um prisioneiro, Paulo não tem nada, Paulo não tem absolutamente nada de provisão. Mas porque Deus é fiel na vida do Paulo, e porque Deus é fiel na sua, talvez você esteja aí na sua casa como Paulo estava naquela embarcação, sem nenhuma provisão. Pois eu te digo, o Deus que enviou amigos para que Paulo recebesse provisão, é o mesmo Deus que estará enviando amigos até a sua casa, amigos até a sua família, para que levem para você provisões da ordem do dia. O que está te faltando? O arroz? O que está te faltando? O feijão? O que está te faltando? Alguma provisão para suas crianças? Alguma delícia? Alguma gostosura? Tem um Deus fiel que sabe tudo e conhece tudo, e sabe quando você não tem nada e precisa de socorro. O Deus da Bíblia, Ele socorre você até dentro de um navio, prisioneiro como escravo. Ele dá um escape, Ele dá um livramento. Eu não tenho dúvidas, o teu escape, ele já está chegando. O teu escape, ele já está vindo. Deus já deu ordem a pessoas que você nem imagina, que vão tocar tua campainha, que vão mandar para você um recado pela internet, que vão lhe fazer uma ligação telefônica, e vai chegar na tua casa provisões para você, provisões para os teus filhos, provisões para tua esposa, coisas da ordem do dia, coisas para você comer, coisas para você beber, coisas até para você vestir, porque fiel é o Deus da palavra. Eu estou discorrendo um texto de Atos, e Deus não poderia ser um Deus de qualquer palavra. Essa palavra é específica, essa palavra é para a tua vida, essa palavra é para hoje. Olha o versículo de número 4. Paulo recebe as provisões dos amigos, porque Deus permitiu que o centurião lhe desse essa chance. No versículo 4, quando partiram de lá, passaram ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Perceba a expressão, ventos
contrários. Isso nos traz um entendimento, isso nos traz uma revelação. Quando a Bíblia fala que a embarcação cujo Paulo estava recebia ventos contrários, normalmente uma embarcação, ela precisa de vento a favor. A embarcação, ela precisa de um vento a favor para que ela navegue bem, navegue rápido, navegue com segurança, navegue como do tipo está fluindo no vento. Mas o vento que a embarcação ele recebia era contrário, do tipo estava resistindo, estava impedindo, estava dificultando. Talvez esse mesmo vento esteja na sua vida hoje e você esteja dizendo: pastor, parece que eu estou navegando com o vento contrário. Parece que para mim está mais difícil, parece que para mim não flui, não rompe, não acontece. Estou caminhando com dificuldade, estou comendo com dificuldade, estou bebendo com dificuldade, estou vestindo com dificuldade. O apóstolo Paulo entrou na mesma embarcação, e eu digo: você está nesse barco, no barco do vento contrário. Talvez seja para você essa palavra específica, porque você não cansa de dizer: pastor, está difícil. Pastor, está difícil, estou na dificuldade, o vento está contrário, está soprando contra. Olha o que a Bíblia fala no versículo 5: tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoraram em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um outro navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele fez embarcar Paulo e toda a tribulação dos presos. Versículo 7, importante, preste atenção nesse versículo: navegamos vagarosamente por muitos dias. Pastor, quem está viajando com vento contrário, como é que vai? Vai depressa? Vai a galope? Vai fluindo como um rio? Não, irmão, quem está viajando com vento contrário, mesmo se tomar a atitude de ir, no máximo, ele vai conseguir vagarosamente resultados. Vagarosamente ele vai se deslocar. Vagarosamente Paulo entra nesse navio alexandrino de rumo à Itália. Ele está indo, mas está indo muito devagar. Presta atenção no versículo: navegamos vagarosamente por muitos dias. Faz quantos dias que para você está devagar? Ei, você empresário, você que está aí nesse barco, como é que está para você o ritmo? Pastor, está devagar, quase parando. Escute, porque Deus vai falar com você, empresário. Escute a palavra de Deus, porque existe um Deus específico aqui. Conhece você desde o dia que você nasceu. Ele já olhou para a tua empresa, ele já olhou para o teu barco, ele já viu que o vento está contrário, ele viu que você está lutando, mas está quase parando, está devagar. Olha aí a palavra: vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade. Pastor, além de estar devagar, está difícil. Não entra dinheiro, não entra pedido, não gira, não circula. Está devagar e está difícil, que nem para o Paulo naquela embarcação. Navegando vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários que não cessavam. Mais uma vez, a ênfase: eles estavam indo, estava devagar. Eles estavam indo, estavam com dificuldade. O Paulo estava nessa embarcação, mas o relato bíblico é que os ventos contrários como que não davam folga, não cessavam por um dia, não cessavam por nenhum momento.
Tipo você, pastor, eu abro e-mail, não cessa. Eu abro a internet e não cessa. A informação que chega para mim sempre é dolorosa, é difícil, é problema, é situações para serem resolvidas, e eu não posso sair de casa, eu não tenho como ir à luta, eu não tenho como resolvê-las. Está difícil, está devagar. O vento está contrário na minha vida nesse tempo, o vento está contrário na minha família, na minha empresa, nos meus negócios. Pastor, Deus está falando com pessoas que estão vivendo estas crises. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7 que eu estou lendo. Navegaram até o sul de Creta, de fronte de Salmona. Versículo 8: costeamos a ilha com dificuldade. Perceba que essa palavra dificuldade não cessa. A palavra que dá um entendimento de que tudo estava difícil não cessa. Mesmo eles indo devagar, mesmo eles costeando, mesmo eles tentando, se esforçando, a dificuldade era a mesma, o vento contrário o mesmo. Chegaram em Creta, costearam com dificuldade, chegaram a um outro lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Ai, pastor, como é bom ouvir a palavra bom. Chegaram num lugar bom, pastor. Não, chegaram num lugar chamado bom. Não é que o lugar era bom, o lugar era chamado Bons Portos. Pastor, mas soa bem, é positivo, dá esperança. Ok. Versículo de número 9. Tínhamos perdido muito tempo. Quanto tempo você perdeu nesses dias? Como é que estão as suas encomendas? Como é que estão as suas entregas? Como é que estão os seus pedidos? Como é que está lá a logística? Pastor, eu confesso, a gente perdeu um tempo. A gente perdeu já semanas. As coisas estão amontoando, estão empilhando. É que nem para o Paulo, irmão. Eles chegaram num porto, eles chegaram, meu irmão, num lugar com muita dificuldade, mas havia perdido muito tempo já por causa daquele vento contrário. Não deixava correr o barco, não soltava, a coisa estava amarrada, estava impedida. Perderam muito tempo. Agora, presta atenção nesse versículo, porque tem um mistério aqui. Tinha sido perdido muito tempo no versículo 9. Agora a navegação se tornara perigosa. Opa, a palavra mudou. Pastor, é vento contrário, o que é isso? Está resistindo, está impedindo. A palavra dificuldade, está difícil, estamos quase parando, estamos perdendo tempo, mas ainda estamos indo, devagarinho, estamos indo. Mas agora a palavra aqui, meu irmão, é que a embarcação se tornou perigosa. Pastor, essas coisas estão tão difíceis. Pastor, o vento está tão contrário. Estou olhando para os meus negócios e percebo o perigo. Eu corro o perigo de perder tudo. Eu corro o perigo de falência. Eu corro o perigo de não ter dinheiro para pagar salários, ou pagar até uma rescisão contratual. Pastor, eu corro o perigo de não ter dinheiro para pagar imposto. Eu estou correndo perigo na minha empresa. O lugar que a coisa está parada, estou correndo perigo. Olha aí o versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo. Agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Pastor, que jejum que é esse? Do Bolsonaro? É o jejum pelo Brasil? O apóstolo Paulo, ele disse que agora a embarcação havia parado num lugar, e esse lugar era perigoso. Pastor, por que perigoso? Olha o discernimento do apóstolo Paulo, quando ele fala que neste dia
já havia acabado o jejum. Pastor, que jejum que é esse? Ele aparece do nada, esse jejum aqui. Parece que a gente está dentro de um barco, está navegando, está vento contrário, está difícil. Agora o barco para num porto chamado Bons Portos, mas a notícia que vem não é nada boa. Agora a coisa vai ficar perigosa. E o Paulo fala, porque acabou o jejum. O apóstolo Paulo, quando disse agora acabou o jejum, ele está nos dando margem de uma data, porque esse jejum é o jejum dos judeus, o jejum do perdão, o jejum de Purim. Ele está dizendo com isso que nós estamos aqui mais ou menos no mês de outubro. A Bíblia, ela está narrando, meu irmão, ali que as coisas estão acontecendo no mês do jejum, no mês do perdão, no mês do Purim, mais ou menos para mim e para você nessa data de outubro. E o apóstolo Paulo não estava navegando pela primeira vez na vida. O apóstolo Paulo, ele sofreu vários naufrágios, ele andou muito de navio. O apóstolo Paulo tinha experiência suficiente para saber que naquela época não era bom navegar. Essa época do ano, este mês especificamente, o mês de jejum, o mês do perdão, era a época, meu irmão, de que navios e navios iam a pique. Os navios naufragavam porque o mar nunca estava favorável nesse tempo. O clima nunca estava favorável nesse tempo. Toda embarcação nesse tempo era de risco. É por isso que o apóstolo Paulo, quando parou naquele porto, ele disse, agora vai ficar perigoso. Por quê? Porque olha, o jejum acabou hoje. E que é, Paulo está dizendo, esse tempo, esse mês, eu tenho experiência, já naveguei muito. É perigoso esse navio ir a pique, é perigoso naufrágio. O mar não vai dar moleza, o clima não vai dar moleza, só viaja se for louco. Paulo não está tendo uma revelação de Deus aqui. Paulo não está tendo aqui, meu irmão, um vislumbre do céu. O céu não abriu para o Paulo, estava dando informação. Paulo está dizendo puramente baseado na experiência de vida. Paulo está dizendo, como eu diria para você, alguma coisa que eu sei, porque já vivi. Gente, a embarcação agora está perigosa, por quê? Porque acabou o jejum, é mês de outubro, o mar está arredio. Quem viaja nessa época geralmente não volta. Diz para o teu irmão aí, se tiver um pai, uma mãe, um filho aí do seu lado, fala assim, ó, nessa época é difícil, hein? Nessa época a coisa está perigosa. Que época passou? Quando acaba o jejum. Vai ter segunda-feira para você amanhã? O jejum acaba hoje, hein? Versículo 9, parte B do versículo. Por isso, Paulo os advertiu. Paulo advertiu o centurião, Paulo advertiu o dono do barco, Paulo advertiu o piloto do barco, Paulo deu uma palavra de alerta para todos. Só que a condição de Paulo, irmão, aquilo era um navio, não era uma igreja. Se o apóstolo Paulo estivesse numa igreja e o apóstolo Paulo desse uma palavra de conselho, aquela palavra seria acatada imediatamente, porque ele era uma autoridade na igreja. Mas naquele barco, sabe quem que o Paulo era? Um prisioneiro de nada. A autoridade ali era o centurião, a autoridade ali era o dono do barco. Quando um prisioneiro preso em corrente, indo para ser julgado lá pelo César, fala, olha, está perigoso, ninguém credibiliza. Olha, acabou o jejum nesse momento aqui, as embarcações geralmente não voltam. Ninguém dá atenção para um preso, ninguém dá atenção. E eu gostaria de pegar esse momento desse texto e dizer para você que as pessoas
não estão dando muita atenção aos homens de Deus, não estão dando muita atenção aos líderes da igreja. Muito está sendo dado de crédito e de ouvidos a outras autoridades. Naquele lugar ouvia-se o centurião e o dono do barco. Na nossa história, na nossa verdade, nas nossas casas, nas nossas famílias, em Mogi Guaçu, em Brasil, a quem nós estamos dando crédito e ouvidos nesse momento? Aos nossos governantes. Veja o versículo de número 10. Olha o Paulo falando, mas Paulo está aqui como um escravo. Ele diz: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará num grande prejuízo para este navio. O prejuízo será também para a carga do navio, e também o prejuízo será para as nossas vidas. Paulo adverte 3 coisas importantíssimas, mas ninguém ouve. Ele é um escravo de um navio. Ele para e fala por experiência primeiro. Sempre que acaba o jejum, sempre nessa data, quando eu estou viajando, eu nem pego o navio, porque é perigoso. É perigoso, é melhor vocês tomarem cuidado, porque nessa época não se viaja de navio, ninguém ouve. Ele fala: senhores, a viagem vai ser desastrosa, a carga vai ser comprometida, o navio vai ser comprometido, e o mais importante, as nossas vidas serão comprometidas também, senhores. Veja o versículo 11, é importantíssimo. Mas o centurião, a autoridade, ele não quis ouvir o Paulo, mas ele ouviu o conselho do piloto do navio. Ele também ouviu o conselho do dono do navio. O Paulo está falando por experiência, ninguém ouve. O centurião, que era a autoridade, que deveria decidir alguma coisa, pede conselho para o piloto do navio, pede conselho para o dono do navio, e tanto o piloto como o dono do navio dão o conselho: vamos tocar o barco, vamos para frente, vamos seguir o nosso rumo para a Itália. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, mas não é porque você decidiu. Tem muita coisa acontecendo na sua vida hoje, mas você não teve voz, você não teve autoridade suficiente. Você está passando o que está passando porque alguém tomou a decisão por você. Você talvez diria: se eu pudesse, eu faria isso, se eu pudesse, eu faria aquilo. Mas você não tem voz nesse momento, nessa crise, nesse barco. A voz que está sendo ouvida não são dos profetas, a voz que está sendo ouvida são das autoridades, dos que estão no comando do país, do piloto, do dono da embarcação, dos governantes. Nós estamos sofrendo as decisões da maioria. Eu e você estamos sofrendo hoje, não porque nós decidimos alguma coisa, porque se dependesse da gente, o jejum acabou. Não é bom embarcar, não é bom seguir em frente. Se for ir para a morte, bom seria esperar. Vai comprometer a carga, vai comprometer a embarcação, vai comprometer até as nossas vidas. Mas o Paulo não tinha como convencer ninguém
A voz de Paulo não passava de uma voz de escravo, de um ninguém. Olha o versículo 12. Perceba a ênfase do que eu estou dizendo. Visto que o porto não era próprio para passar inverno, olha a ênfase, a maioria decidiu, o quê? A maioria decidiu. Eu vou repetir, pastor, quem tomou a decisão? A maioria. A maioria decidiu que deveriam continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar um inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Perceba que a decisão foi tomada na maioria. A maioria das pessoas decidiram. O centurião, o piloto, o dono da embarcação e sei lá mais quem. Às vezes, lá na sua empresa, você tem uma direção. Você tem experiência, você já passou aquela situação, e você até alerta, mas lá na sua empresa você não tem voz, lá nessa empresa você não passa de um funcionário, e você sofre as consequências, porque a maioria decidiu isso ou decidiu aquilo. Talvez você esteja passando dificuldades hoje no seu país, porque a decisão não foi sua, não foi do seu pastor. A decisão foi da maioria. E você sofre a consequência da decisão dos outros. Por isso eu quero fazer uma pausa, não somente para dar essa ênfase na decisão dos outros, mas eu quero tirar essa decisão dos outros, porque nem sempre você vai sofrer pela decisão dos outros. Neste momento da história, talvez você esteja sofrendo pela decisão dos outros, mas em muitos momentos da sua vida, da minha vida, você sofre porque você decidiu errado. Você tomou uma péssima decisão, você fez a escolha mais errada da sua vida, e hoje está sofrendo porque decidiu mal. Não é culpa de Deus muitas vezes o que eu estou vivendo. Às vezes eu vou repetir, eu sofro porque a maioria tomou uma decisão que me afetou. Eu até dei a minha opinião, mas não tinha voz. Mas existem momentos na sua vida e na minha vida que o sofrimento não é por causa da decisão da maioria. Este sofrimento é por causa da minha decisão. Eu ouvi que tem pessoas aqui em Mogi Guaçu que estão tomando decisões. Eles estão tomando decisões profissionais, eles estão tomando decisões familiares, eles estão tomando decisões ministeriais. Algumas pessoas estão tomando decisões: eu vou sair da igreja. Outros: eu vou sair da cidade. Outros: eu vou mudar de emprego. Outros: eu vou abrir uma empresa. O outro: eu não sei que decisão você está prestes a tomar, ou se você já tomou. O fato é que a palavra de Deus hoje está dizendo: Paulo sofria, mas não porque ele decidia errado. Ele sofria porque às vezes não tinha voz e a maioria tinha que ser ouvida, não tinha opção. Mas será que é o teu caso? Será que hoje você está sofrendo porque a decisão foi da maioria? Ou será que você está sofrendo porque a decisão foi inteiramente sua? Ou será que você vai sofrer porque está tomando uma decisão inteiramente sua? A palavra de conselho hoje é: pare! Pare no que você está fazendo, pare no que você está decidindo, pare imediatamente, pare! Assim diz o Senhor: pare! Não é momento de ir, não é momento de ir. Se você ouvir a voz do apóstolo Paulo hoje, nós deveremos esperar. Por quê? Depois do jejum, nessa época, quem vai não volta, quem vai afunda, quem vai a pique, quem vai para a morte. Ouça! Se você tem ouvidos, ouça. Não é tempo de ir.
Pastor, você teve um sonho? Não. Pastor, você teve uma visão? Não. O que você teve? Eu tive a coragem de ler a Bíblia para você, porque quem está falando para você não é o pastor Marcelo, quem está falando é a Bíblia, é a Escritura, é a palavra de Deus, e Ele sabe do dia de hoje. Não havia na minha mente a pretensão de pregar para você a palavra que tivesse um jejum como esse. É Deus que sabe tudo, é Deus que conhece tudo. Essa palavra Deus me deu. Quarta-feira, eu acordei com essa palavra, quarta ou quinta-feira, e estou meditando nessa palavra desde esse dia. Hoje que eu sentei para fazer um rascunho, mas eu estou mastigando ela desde quarta, quinta. A notícia do jejum, se não me engano, foi ontem. Olha aí, meu irmão. Olha aí, ontem, antes de ontem. Olha aí. Estou seguindo o texto. A maioria decidiu, está sofrendo. Mas talvez o seu caso seja a sua própria decisão. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento. Pastor, que notícia. Pastor, que notícia maravilhosa ouvir. O vento está soprando. O vento está soprando suavemente. Do tipo, tomei a decisão certa. A decisão da maioria foi certa, porque nós decidimos seguir viagem. E olha o que está acontecendo hoje. O vento está soprando suave. E o vento é a favor, não é contrário. Acertamos. A maioria venceu. Fizemos o que era certo e correto. Aleluia! A primeira impressão que temos é que a maioria tomou a decisão correta. Olha aí. Começando a soprar o vento suavemente, eles pensaram que havia obtido exatamente o que o coração deles desejava, como a Bíblia é linda, aleluia! Eles viram o vento suave e pensaram: conseguimos exatamente o que nós queríamos, tomamos a decisão certa. Mas veja, por isso, pensando que tinha tomado a decisão certa, vento suave, vento a favor, isso levou eles a ancorar, e foram navegando ao longo da costa de Creta. Versículo 14 é espantoso. Pouco tempo depois, pastor, o quê? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento tempestuoso, um vento muito forte. De repente começou a soprar. O que, pastor? O versículo 14: um vento muito forte e tempestuoso começou a soprar do nada. Aquilo que parecia ter sido um sonho, tomei a decisão certa, o vento está suave, o vento está a favor, conseguimos o que desejava o nosso coração. De repente, um vento forte, um vento tempestuoso. Foi dado até um nome para esse vento. O vento foi tão forte que foi batizado. Chamaram aquele vento de Nordeste. Versículo 15: o navio foi arrastado pela tempestade. Irmão, isso aqui é sério, a Bíblia não exagera. A Bíblia não precisa de exageros, ela só narra o fato. Perceba, vento está suave, está soprando, acertamos. De repente, uma tempestade, um vento forte, começou a arrastar o barco. Irmão,
Imagina para você o tamanho de um vento para arrastar um barco desse tamanho. Tem quase 300 pessoas nesse barco aqui, irmão. Isso aqui não é canoa, não. Quase 300 pessoas. A Bíblia diz que o vento veio tão forte que começou a arrastar. Olha aí o versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, vírgula, sem poder resistir ao vento. De repente, não tinha o que fazer. Pastor, pega o leme, não adianta. Pastor, mexe nas velas, não adianta. Mexe no leme, não adianta. Porque o vento está arrastando o barco para onde ele quer levar. Quando você toma uma atitude errada nessa sua vida, aparentemente certa, de repente você se dá conta, foi a pior coisa que fez na vida, e agora perdeu o controle completamente, não tem controle de nada. Olha a Bíblia, perdeu completamente o controle. Cessaram as manobras, não tinha manobra que pudesse ser feita. Ficaram completamente à deriva. Sabe o que é isso, irmão? Um barco que está lá, ó, soprando um vento suave. Todo mundo dizendo no coração: conseguimos o que nós queríamos, a decisão foi a certa da maioria. Em vez da gente ouvir aquele profeta lá, ó, ouvimos, sabe quem? Os profissionais. Porque em vez de ouvir o profeta, o centurião ouviu os profissionais. O piloto era profissional, o dono do barco era profissional. Em vez de ouvir o homem de Deus, sabe para onde olhou? Para a economia, para o dólar, para a informação política. Ao ouvir a voz da maioria, não ouviram a voz do profeta, que dizia: depois do jejum não é bom embarcação não, se vai não volta. Você está maluco, homem? Você é escravo, você é preso, você não é ninguém, você não é nada. Quem você pensa que você é? Você quer discutir com o piloto do navio, com o dono do navio? Eles estão suaves, fizemos a coisa certa. De repente, vira tudo. Perde o controle da embarcação, não tem manobra, não tem o que fazer. Eles ficam à deriva. Imagina você um navio com quase 300 pessoas, meu irmão, rodando, o vento levando para lá, o vento levando para cá, a onda batendo. E o que tem que fazer? Nada, se agarra para não morrer. Se agarra para não morrer e não perder tudo. Dá um jeito aí, piloto, que jeito. Dá um jeito aí, dono do navio, que jeito. Ô centurião, você tem autoridade, dá um jeito, que jeito. A coisa se perde, sai do controle, fica à deriva completamente. Eu repito, não é hora de você ir a lugar nenhum, hein? Não é hora de ir, porque se for não volta. Pastor, é maldição? É Bíblia. Olha aí, meu irmão, versículo 16. Passando ao sul, uma pequena ilha, passando ao sul, uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. O navio estava querendo se despedaçar, eles começaram a usar as cordas e amarrar o navio. Temendo eles que o navio encalhasse nos bancos de areia de Sirte, eles começaram a baixar as velas,
deixaram o navio à deriva, soltaram, sabe, do tipo, vai para onde quiser agora, porque tentar resistir é pior. No dia seguinte, sendo violentamente atacados e castigados pela tempestade. O que, pastor? Violentamente atacados, castigados pela tempestade. O que eles fizeram? A primeira coisa que o Paulo disse começou a acontecer. Paulo disse: olha, essa viagem vai ser perigosa para a carga, viu? A tempestade começou a açoitar tão forte no dia seguinte, que eles começaram a jogar o peso, a carga do navio. O versículo 18, a parte B diz: lançaram fora a carga do navio. O que eles jogaram fora? Eu não sei. Você já viu gente que não ouve a palavra de Deus, depois tem que jogar fora a mercadoria? Pastor, o que é jogar fora a mercadoria? É vender abaixo de custo. Você já vendeu abaixo do custo? Você já teve que trabalhar para pagar? Você já teve que trabalhar, não ter resultado nenhum, lucro nenhum, ainda perder. Isso aí é jogar fora a carga. A riqueza estava lá, eles estavam levando para a Itália. A situação ficou tão desesperadora, a embarcação tão açoitada, que eles tiveram que aliviar o peso do navio, tiveram que queimar os estoques. Joga fora, queima total. Versículo 19: no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a carga do navio, e agora eles começaram a pegar a armação do navio. Eles começaram a desmontar o navio, a armação do navio, aquilo que pesava, que fazia parte da estrutura do navio, com as próprias mãos eles estavam arrancando e jogando. Versículo 20: não aparecendo o sol. Olha a tempestade, irmão, estava enegrecido. Não aparecendo o sol, não aparecendo estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Perceba, meu irmão, nessa época não tinha internet, não tinha computador. Para as pessoas se localizarem, navegação é sol e é estrela. Eles sabiam o que era norte, o que era sul, o que era leste, o que era oeste, através ou da luz do sol, ou à noite. Eles tinham as estrelas que estão sempre lá, ou no norte, ou no sul, ou no leste, ou no oeste. Agora, com o céu enegrecido, sol não tinha, à noite estrela não tinha. Do tipo, eles que sempre se basearam nas informações naturais, o dólar, o que está acontecendo aí na economia, vamos buscar nos jornais, telejornais, vamos buscar no coach. Irmão, eles não tinham agora como acessar direcionamento natural nenhum. Eles estavam completamente à derivas. Imagine você, a economia ficar uma loucura. Pastor, eu não sei, eu faço trade, eu não sei se eu compro, não sei se eu vendo as notícias. Pastor, eu tenho comércio, eu sou empresário. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor. Caíram no pastor do barco. Olha a Bíblia que linda, olha a Bíblia que tremenda. Ele não era escravo, ele não tinha voz, ninguém dava crédito quando ele falava. Mas na hora, meu irmão, da crise, não tem sol, não tem estrela, a embarcação, a carga já perdeu, o barco já está sendo desmontado. Tem gente que já está vendendo máquina da empresa, os produtos já queimou, agora vai começar a queimar as máquinas.
Eu não estou jogando praga, não. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 20, parte final do versículo. Sobre nós a grande tempestade. Parei aí. Perdemos totalmente a esperança. Olha o que aconteceu no barco. Eles que estavam tão confiantes, a maioria decidiu: vamos seguir o conselho do piloto, vamos seguir o conselho do dono do barco. O vento está soprando suavemente, fizemos a coisa certa, o que desejava o nosso coração, é isso. De repente, tempestade, de repente, perdeu o tino, não tem sol, não tem estrela, joga a carga fora, começa a desmontar o navio, a esperança se foi. Porque quando você está cheio de si mesmo, o empresário, quando seu barco está forte, suas máquinas estão produzindo, seu estoque está lá aumentando, o negócio está suave. Como é que está? Está suave, não é assim que você fala? Está suave. E agora que a coisa virou de repente em 15 dias? E agora que não tem sol, não tem estrela? E agora que você já está queimando a carga, já está desmontando o navio? E agora que a esperança de vida não é só a sua empresa, não é só a sua mercadoria, não, é medo de morrer. Você está com medo de relar nas pessoas, você está com medo de pegar numa maçaneta, você está com medo, meu irmão, de pegar numa maquininha para passar o seu cartão de crédito, você está com medo, meu irmão, de sair de casa. Você está do tipo: estou perdendo a esperança da minha empresa, dos meus negócios, da minha vida profissional, da minha vida financeira. Estou com medo. Olha o que acontece quando a esperança acaba. Olha o que acontece quando chega no fundo do poço. Olha aí, versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou e disse: senhores, deviam ter aceito. Paulo também começou a jogar na cara aqui, viu? Paulo está jogando na cara aqui que eles não escutaram. E talvez eu vou jogar um pouco na sua também. Olha aqui: senhores, vocês deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim vocês teriam evitado esse dano, esse prejuízo. Paulo esfregou na cara deles um pouco também. Mas agora, eu vou dar um conselho de novo. Quando as pessoas estão sem esperança, elas não olham mais, meu irmão, para o dono do navio. Quando elas estão sem esperança, não olham mais para o piloto do barco, não olham mais para o centurião. Eles começam a olhar agora para o homem de Deus. Eles conseguem agora, meu irmão, ouvir o conselho do homem de Deus. O Paulo esfrega isso na cara deles e fala: aí ó, agora eu vou recomendar uma coisa para vocês. Fala, Paulo, fala, porque a esperança de vida aqui já acabou. Tenham coragem. O que, Paulo? Eu tenho uma coisinha para dizer para vocês. Vocês não ouviram meu conselho, né? Não. Sabe o que vocês têm que fazer agora? Tenha coragem. Está com medo? Tenha coragem. Seja homem suficiente nesse momento. Seja mulher suficiente nesse momento. Ergue esses ombros. Levanta essa cabeça. Para de murmurar e miar que nem um gato. Tenha coragem, porque nesse momento de crise você vai ter que rugir que nem um leão. Você vai ter que enfrentar esse problema de frente. Você vai ter que olhar o seu inimigo nos olhos. Tenha coragem. E o que mais, Paulo? Nos aconselhe, Paulo, nós estamos ouvindo. Paulo então fala com autoridade espiritual e diz: nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida nesse barco vai se perder. E eu gostaria de ser boca de Deus. Nenhuma vida aí nessa empresa vai se perder. Nenhuma. Pastor, o senhor está falando só para empresário? Não, estou falando para empresário também. Deus está querendo falar com alguns aí. Olha lá o conselho.
nenhuma vida se perderá, apenas o navio será destruído. E eu não quero ser mentiroso, eu não quero ser um falso profeta, e nem vou dizer para você o que você quer ouvir para lhe agradar. Eu preciso te dizer, alguns prejuízos, eles acontecerão no navio e na carga, mas não importa, dinheiro se ganha, não importa, navio se constrói. Deixa eu falar uma coisa para você, você vai ter muitos navios. Pastor, o que é esses navios? Empresas. Em vez de você fechar a sua, prepare para abrir outra. O que, pastor? Você está louco? Não, eu sou homem de Deus. Pastor, estou pensando aqui em mandar embora. Nenhuma vida aí vai se perder. Ninguém vai perder o emprego aí. Pastor, você está louco? Não, eu estou crente. Olha aí o que a Bíblia disse. Ontem à noite, o Paulo disse. Ontem à noite. Perceba você que o Paulo está entregando a palavra não no dia. Ele ouviu alguma coisa aqui atrás. Ontem à noite me apareceu um anjo de Deus. E eu gosto do que o Paulo diz aqui, eu me identifico. Ele fala assim: um anjo do Deus a quem eu pertenço, um anjo ao Deus em quem eu adoro. O Paulo diz: ontem à noite um anjo apareceu para mim. Que anjo? Um anjo do Deus que eu pertenço, um anjo do Deus que eu adoro. Eu tenho dono. Pastor, por que você colocou dízimo ali naquele gasofilácio em tempos de crises? Porque eu o adoro mesmo em tempos de crises. Ele é o meu Deus. E não é momento de reter, é momento de crer. Vai tomar uma atitude? Toma uma atitude correta. A maioria está guardando. Pastor, eu não sou a maioria. Eu sou o homem de Deus. Quer tomar decisão na maioria? Olha o que deu na embarcação. O anjo de Deus, o Deus a qual eu pertenço, o Deus que eu vim adorar hoje aqui, falou comigo. O que falou, Paulo? É engraçado esse 24, mas eu amo essa Bíblia. Olha o que o anjo disse para o apóstolo Paulo. Sabe o que disse? Versículo 24. Paulo, não tenha medo. Pastor, para tudo. O anjo falou para o Paulo não ter medo, por quê? Irmão, não é porque Paulo era homem de Deus, não é porque Paulo era profeta de Deus, que ele não era homem. A situação era tão terrível, aquilo metia medo, e metia medo até do Paulo, porque senão o anjo não diria para o Paulo: Paulo, não tenha medo, porque a conversa assim do anjo não foi: Paulo, diz para as pessoas não ter medo. Não, é: Paulo, não tenha medo. Você é homem de Deus? Não é porque você é homem de Deus que você não tem medo. E assim diz o Senhor, homem de Deus: não tenha medo. Eu não estou falando, meu irmão, de um medo que paralisou você a ponto de você retroceder na sua fé. Eu estou dizendo de um medo natural, um medo em função de tudo que está acontecendo, um medo da crise, um medo de perder um negócio. Pastor, sou homem de Deus, eu não tenho medo de nada. E Paulo não era homem de Deus, e não era mais do que você. E se ele tinha medo, como é que você não tem? Até Jesus disse uma coisa para ensinar você e eu. Satanás jogou essa em Jesus: você não é o filho de Deus? Pula daí do pináculo, e o Senhor Deus dará ordem aos anjos, e você não vai se ferir lá embaixo. Ó, a resposta de Jesus eu amo: não tentarás o Senhor teu Deus. Não fica aí batendo no peito, dizendo que você não tem medo de nada, porque é mentira. Talvez você não tenha tanto medo quanto, mas medo é uma coisa do homem, da natureza do homem. E Deus, que conhece o homem, mandou anjo dizer para o Paulo: não tenha medo. Sabe por quê, irmão?
Antes de Deus falar da situação, da crise, daquele barco, do que estava acontecendo, Deus precisava alinhar o Paulo primeiro. Paulo deu uma desalinhada. Paulo sentiu medo. Irmão, não vê sol, não vê estrela. Você pensa que o barco está parado? Aquilo está assim, ó. É ondas imensas, é vento, meu irmão. O barco não, ele está à deriva. Quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 24 horas. Irmão, quem que dormiu nesse período? Quem que conseguia falar assim, não, eu vou descer ali na rede. A rede estava assim, ó. Não tinha como dormir, não tinha como pensar, não tinha como conversar. Era se agarrar em algum lugar para não ser jogado fora do barco. Não é meia hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias. É dias, é noites. Paulo sofreu medo. O anjo do Senhor veio, eu preciso alinhar o Paulo. Tem um Deus que precisa alinhar você. E Ele veio hoje fazer isso. Deixa Deus te alinhar. Não tenha medo, alinha. Se recompõe. Firma. Ouça Deus. Presta atenção, porque você precisa estar bem alinhado, porque você vai direcionar a sua família. Se você está desalinhado, como é que você vai alinhar sua esposa, seus filhos? Você, empresário, precisa dar uma alinhada. Como é que você vai direcionar a sua empresa, seus funcionários? Você, ministro do Evangelho, você precisa ser alinhado para alinhar a tua igreja. Não tenha medo, se recompõe, firma, acha o eixo, acha o centro. Olha o centro, ó. É cruz, alinha, aproxima, firma, ouve. Primeira coisa que o anjo fala, Paulo, não tenha medo, alinhou Paulo. Segunda coisa, é preciso que você compareça perante César. A segunda coisa, primeiro o anjo alinha a alma, as emoções estão na alma. A segunda coisa, o anjo alinha o espírito, porque ir até César falava do propósito. Paulo, você não vai morrer antes de chegar diante de César e cumprir o propósito pelo qual eu te chamei, Paulo. Primeiro dá uma alinhada na alma, depois dá uma alinhada no chamado, no espírito. Paulo o quê? Você vai chegar no César. Paulo o quê? Você não morre não, Paulo, antes de cumprir a minha palavra. Paulo o quê? Eu, o Senhor, estou falando, não tenha medo. O meu propósito ainda não cumpriu. Você não vai descer a sepultura não, Paulo. Só que, irmão, primeiro Deus dá uma alinhada no Paulo, na alma, no espírito, no ministério. Agora que o Paulo está de pé de novo, sentiu a fé, a certeza, brotou a coragem. Agora o Paulo vai dar uma alinhada na situação do barco. Primeiro Deus alinha você, viu? Depois é que Ele vai tratar aqui, ó, do lado de fora, na situação, no barco, no navio, na empresa, na casa, na família, no ministério. Tudo que é do lado de fora é depois. Primeiro é você. Está lá o Paulo, firme, alinhou, encontrou o centro. Paulo então faz uma coisa que nós deveríamos fazer hoje. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida, e de todos os que estão navegando com você, perceba uma coisa, que a graça está na vida do Paulo. Perceba, a graça, o favor, está na vida do Paulo. Mas Deus fala assim, a graça que está na sua vida, Paulo, vai alcançar a todos que estão à sua volta. Vontade de orar uma língua estranha. Sabe, muitas vezes, porque esta empresa aí não faliu ainda, e nem vai falir, porque tem um homem de Deus com tanta graça, ou uma mulher de Deus com tanta graça, que a graça, ela se multiplica e começa a ministrar quem está em volta. Tem igrejas que estão sendo alcançadas pela graça de 1, de 2, de 3. Tem empresas, tem cidades, tem governos que estão fluindo na graça, mas não é na dele, é de quem está do lado. Copiou? Eu vou repetir.
Tem governos que estão fluindo na graça, mas não é a graça que está na vida dele, é a graça que está na vida da esposa, que está atingindo, que está vestindo, que está manifestando. Como você, homem de Deus, quando você se recompõe, quando você assume a posição de coragem do seu chamado do ministério, você é capaz de ministrar quem está à sua volta. A graça começa a ser multiplicada, ela enche e transborda. Deixa a graça transbordar no navio, Paulo. E aí, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, Paulo. Eu não vou fazer a obra com você sozinho, Paulo. Eu quero usar todos, eu quero alcançar todos, eu quero salvar todos, e vou fazer isso com a mesma graça que está na sua vida, e vai transbordar para os 4 cantos, Paulo. Eu vou salvar toda essa embarcação, eu vou salvar todas essas vidas, Paulo. Ninguém vai vencer sozinho. Ninguém vai vencer sozinho, Paulo. Versículo 25 diz assim, e é o Paulo falando depois que se recompôs. Ele diz: assim, tenham ânimo, senhores. Parece que eu vejo Paulo gritando no meio da tempestade, porque ele tem que falar alto. É onda, é vento, é raio, é noite, é medo. Paulo enche o peito porque o Senhor o alinhou outra vez. Paulo está cheio de coragem, Paulo está no propósito. Paulo diz: tenham ânimo, senhores. Aquilo ecoou no barco, chamou a atenção de todo mundo. Paulo era pentecostal, aleluia. E a segunda coisa que ele diz: creio em Deus, senhores, que acontecerá do jeito que esse Deus disse, exatamente do jeito que esse Deus disse. Nenhuma vida vai se perder, talvez a carga, talvez o navio, mas eu e você, nós não vamos sofrer o agravo, nós não vamos perder a nossa vida. Sabe, meu irmão, quando as pessoas dizem alguma coisa para você e você não acredita? Talvez eu já tenha dito para você alguma palavra de profecia e entrou por aqui, saiu por ali, porque você não acreditou. Mas hoje o apóstolo Paulo está de pé, está no chamado, está no propósito, está sem medo. Tenha ânimo, creia em Deus. Eu te chamo, acredita na palavra de Deus, porque toda a palavra que está saindo pela minha boca hoje não é minha, é de Deus. Creia em Deus. Acredita na palavra, acredita na profecia, acredita na instrução, na revelação. Creia, não titubeie, não duvide, não dê com os ombros, não meneie a cabeça. Esta palavra é digna de aceitação. Esta palavra não é minha. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Tenha ânimo, pastor. No meio, pastor, não tem sol, não tem estrela. Pastor, estou agarrado aqui faz 2 semanas. Pastor, a coisa está assim, está girando. É vento contrário, é dificuldade, é perigo. Eu já sofri perda na carga, já sofri perda no navio. É por isso, meu irmão, que você deve ouvir a voz do profeta. Credibilize agora, se a sua esperança é pouca. Credibilize agora se você está num turbilhão de problemas, porque a palavra não mudou. O mesmo homem que estava dizendo lá é o mesmo que está dizendo cá. E te digo, o problema foi tão grande que até ele esmoreceu. Até ele estava sucumbindo. O anjo teve que vir o quê? Paulo, firma, não tenha medo. Paulo, olha o propósito, você vai ter que chegar a César. Você não morre antes, Paulo. Creia em Deus. Paulo creu, firmou e bradou: tenha ânimo, creia em Deus. Todo mundo parou para ouvir. Todo mundo começou a credibilizar o Paulo. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez tenha passado desapercebido aí. Irmão, o anjo que falou com Paulo não fez milagre nenhum. Eu repito,
o anjo que apareceu a noite anterior para Paulo não fez milagre nenhum. A Bíblia não fala, o anjo estendeu a asa e cessou a tempestade. O anjo estendeu a outra asa e o sol apareceu e veio estrela. O anjo botou comida e bebida no barco. Irmão, aquele anjo não opera nada no sobrenatural daquela situação. O anjo só dá uma palavra revelada para o Paulo, que o Paulo crê, Paulo recebe, e receba aí você também a palavra. Paulo recebe, se põe de pé, se alinha, mas anjo nenhum fez nada ali. O que aconteceu é que Paulo creu e se posicionou em obediência. Eu não vou descer mais versículos, eu já li mais de 20 versículos para você. Eu não tenho condições mais de ficar lendo a Bíblia para você, eu preciso narrar um pouco da Bíblia e concluir a mensagem. O fato é que o Paulo disse, creia, tenha ânimo, senhores. E o Paulo disse, faz muito tempo que vocês não comem nada, vocês vão precisar parar, dar um jeito de comer alguma coisa. Dá um jeito de comer alguma coisa. Eu sei que a embarcação está rodando, eu sei que não dá nem para você se mover, mas dá um jeito de comer, porque você vai precisar de força. Dá um jeito de comer, porque você vai precisar de força. E eu digo aqui, domingo na sua casa é ceia de Páscoa, você vai precisar comer esse pão. Você vai precisar dessa força, dá seus pulos aí. Olha o que acontece. Eles ouvem Paulo, eles credibilizam agora Paulo, eles param de olhar o Paulo como um escravo, como um prisioneiro, e olham ele como um homem de Deus, e até creem que um anjo falou com ele. Eles tentam se recompor, todos comem, todos se alimentam. A Bíblia disse, depois você lê na sua casa, continua, estou narrando. A Bíblia disse que a embarcação começou a chegar perto de uma ilha, a ilha de Malta. O vento era tão forte, o vento, meu irmão, ele levou o barco para onde quis. Não foram eles que estavam no controle da embarcação, não foram eles que avistaram uma ilha, falaram, vamos para aquela ilha. Não tinha jeito, foi Deus que levou aquele barco. O barco, meu irmão, ele chegou perto da ilha, e ele, nos bancos de areia, ele ficou ali, meu irmão, atracado nos bancos de areia. A Bíblia diz que o vento era tão forte, que a proa é a parte da frente do navio, estava no banco de areia aterrado, não se movia, porque atolou, aterrou. A proa, a parte de trás do navio, estava sendo açoitada pelas ondas. A onda era tão forte que a onda começou a destruir a embarcação. Enquanto o vento estava levando e o barco estava solto, tudo bem. Quem estava destruindo o barco eram os homens, que estavam arrancando a carga, jogando pedaço. Mas quando esse barco ficou ali, meu irmão, as ondas começaram a destruir. A polpa do barco, a parte de trás do barco começou a ser destruída. E quando os homens, que eram 270 homens ali dentro, começaram a ver, a ilha tinha que nadar para chegar. A Bíblia não narra quanto tinha que nadar, mas tinha que nadar, era um bocado. O barco estava explodindo com as ondas, começou a arrancar madeira, destroçar madeira. Eles viam, ou nós vamos pular e tentar alcançar a ilha, ou nós vamos morrer aqui nessa embarcação. Eles tinham se alimentado, eles ouviram a voz do Paulo, eles estavam com um pouco de força, um pouco de vigor. Olha o que o apóstolo disse: só tem um jeito de vocês chegarem à ilha, só tem um jeito de vocês se salvarem. Agarrem-se aos pedaços de madeira da embarcação e saltem. Vocês não vão imergir, vocês não vão afundar. Vocês serão arrastados até as margens da ilha, até a praia da ilha. Creia, nenhuma vida vai se perder. Irmão, teve gente que pegou pau e pulou. Teve gente que, quando o mar destroçava, eles viam um pedaço de pau na água, mergulhava e se agarrava. E tem uma revelação aí para nós. Tudo está quebrando, tudo aparentemente está se desperdiçando, tudo sendo destruído. Mas se você se agarrar ao madeiro, se você profeticamente entender
que se agarrar ao madeiro é se agarrar à cruz do Cristo, a esperança de vida. Só Jesus pode salvar você. E Jesus quer salvar você. Ele pode até dizer, olha, para a carga pode ter perda, para a embarcação pode ter perda, mas eu vou salvar a tua vida, e eu sou Deus suficiente para te reerguer outra vez. Eu sou Deus suficiente para posicionar você de forma mais forte, maior, mais maduro. Você não vai viver numa sarjeta. Ele é Deus suficiente para te fazer assentar-se com os príncipes do seu povo, desde que você creia. Porque se você não crê nesse momento, você afunda, você morre. O Paulo disse, ninguém vai se perder, mas ouça a instrução: senhores, tem de bom ânimo, senhores, creiam em Deus, creiam na palavra, agarrem-se ao madeiro, agarrem-se, porque vocês vão chegar com vida. Se agarra com a cruz. Empresário, você não ouvia pastor nenhum, você não ouvia profeta nenhum, até os teus funcionários crentes você não ouvia. Ouça hoje, se agarre ao madeiro, se agarre à cruz do Cristo. Não há esperança de salvação em outro nome, só Jesus pode salvar nesse momento. Só Jesus pode salvar da falência, só Jesus pode salvar, meu irmão, da morte. Esse vírus está no ar. Como é que você vai se defender de uma coisa que você não vê, não enxerga? Você pode até correr, mas não pode fugir. Só existe salvação em Cristo. Creia hoje, creia na palavra. Me deixa ser o anjo de Deus hoje na sua vida. Me deixa ser o anjo. A Bíblia diz em Apocalipse que os pastores das igrejas são os anjos de Deus. Me deixa ser o anjo. Ouça a voz do anjo. Creia em Deus, tem de bom ânimo. Se agarre com a cruz do Cristo. Não tenha medo, crê somente. Você pode ter alguns prejuízos aqui e ali, mas Ele é Deus para te pôr de pé outra vez. Pergunta para o Jó. O Jó chegou a perder tudo, e Deus o colocou numa posição maior e melhor do que antes, num prazo muito curto e pequeno. Mas o Jó creu. Se você não perder Deus, você não perdeu nada na vida. Deus é a fonte de tudo, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Ele pode criar da onde não existe ainda. Ele pode te dar oportunidades, Ele pode te levar além. Mas nesse momento Deus não está preocupado com a carga. Nesse momento Deus não está preocupado com o navio. Nesse momento Deus está focado em salvar você e a sua casa. Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, o propósito vai cumprir. Creia hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Pastor, eu não sei entregar minha vida para Jesus. Eu posso orar com você em qualquer momento, num culto presencial, mas eu não sei se você vai ter outra oportunidade como essa. É importante que você reconheça o seu pecado. Todos pecaram. Está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e foram separados de Deus. Você também, eu também. Apenas reconheça. Pequei, Senhor, somente contra Ti pequei. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço o quanto eu estou distante de tudo isso, do céu, da glória, da Bíblia, do Teu reino. E eu sei que o salário do pecado é morte. Eu não quero morrer desta forma, sem Deus, sem Jesus, sem cruz. Por isso eu me arrependo.
Eu me arrependo hoje, Deus, dos meus pecados. Eu me arrependo hoje de ter dado crédito ao piloto, ao dono do barco e não aos teus profetas. Mas a tua graça, Senhor Deus, ela me alcançou hoje. E pela graça é que eu vou ser salvo. Eu preciso crer. Está escrito em Romanos: com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que nós possamos ser salvos. Diga isso. A palavra tem que sair pela sua boca. Não apenas pense ou medite, mas diga, ore. Eu pequei, eu reconheço meu pecado, a tua graça me alcançou. Eu quero receber a Jesus Cristo como Salvador da minha vida, para ser salvo pela graça e ter uma oportunidade futura de recomeçar, de reconstruir, de ir além do lugar que eu já fui, porque Deus poderá me levar muito além, e eu e você nunca mais seremos pequenos outra vez. Deus te chama para ser grande. Deus te chama para coisas grandes, maiores do que essas. Você vai contar a história daquilo que foi, daquilo que passou, e aonde você chegou. Você tem que ir a César. Você tem ainda muita coisa para viver. Você tem história ainda para contar. Você vai testemunhar ao longo do caminho a grande obra que Deus fez na tua vida, de salvação, de livramento, de prosperidade, de multiplicação, de entendimento, de revelação. Eu e minha casa, é maravilhoso. Eu encerro aqui com você. Eu encerro com você no madeiro, na salvação, com Cristo. E evareha Adonai veismereha, e aera Adonai panavileha veiruneha, e sa Adonai panavileha veia assembleha shalom, de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus. E que esta palavra desça ao seu coração. Tenha ânimo, creia em Deus, agarre-se ao madeiro, tudo vai passar. Você ainda tem muita coisa para viver, testemunhar, experimentar da parte desse Deus. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.